Hoje vamos conversar um pouquinho sobre como se preparar para o parto normal, para um parto saudável, para um parto respeitoso, um parto humanizado. Muitas pessoas, especialmente mulheres, já receberam alguma informação, já se conscientizaram de alguma forma, pelo menos um pouquinho, sobre a importância do parto normal, tanto para a mãe quanto para o bebê. E isso está as fazendo buscar se preparar melhor para esse momento. E hoje eu queria destacar então 4 pilares, ações, campos em que é preciso se dedicar, é preciso ter atenção e que eles vão fazer total diferença para o momento do parto. Muitas vezes a gente acredita que é o que eu vou estar realizando lá na hora do trabalho de parto é que vai ser determinante para o meu parto. Claro que tem ações no trabalho de parto que são importantes, mas o trabalho de parto em si, e o parto vai ser muito mais esperar, a ação fisiológica acontecer, ter paciência, apoiar essa mulher, acolher essa mulher e colher os frutos de toda uma preparação do que as coisas se resolverem somente ali sempre, em todos os sentidos. Então, esses 4 pilares, eles são um bom pré-natal, uma gestação ativa, uma alimentação de qualidade e informação. Então, eu vou destacar esses pontos para vocês entenderem melhor o que se pode fazer durante todo o período da gestação e que vai ser fundamental, vai ser muito importante para que esse trabalho de parto e parto aconteçam da melhor forma possível. Quando a gente fala sobre o pilar gestação ativa, um bom pré-natal e a boa alimentação, nós estamos falando, culminando em manutenção de saúde dessa gestante, e consequentemente desse bebê. Então, se você chega em boas condições de saúde, o que a grande parte das gestações vão ser se forem bem acompanhadas, e a mulher tiver um mínimo de cuidado, isso já vai ser muito determinante para o trabalho de parto e parto. Existem condições de saúde, porque a gestação é uma caixinha de surpresa, é uma sobrecarga muito grande ao organismo da mulher e ela pode alterar de forma importante esse organismo no sentido de desenvolver alterações até patológicas, Então, se você consegue conduzir esse momento até chegar ao trabalho de parto de forma sem grandes complicações, isso já vai ser muito determinante para o trabalho de parto. Então, se a gente for pensar que essa gestante, ela deve, ela não só pode, como ela deve se alimentar adequadamente, ter a consciência de que ela está gerando um novo ser, esse ser está em desenvolvimento, ele precisa de nutrientes adequados para um bom desenvolvimento. Ela precisa ter consciência de que há uma alteração hormonal muito grande no corpo dela por conta da gestação. Então, existem alimentos que vão poder contribuir para uma maior alteração ou uma menor alteração de todo esse metabolismo, formação, constituição, mesmo óssea desse corpo, desse bebê, questão nervosa. Então, é adequado que para a manutenção da saúde da gestante, para um bom desenvolvimento do bebê, essa gestação receba uma alimentação saudável. Então, se for possível, que a gente orienta que faça um acompanhamento com um profissional especializado em alimentação na gestação materna e infantil, tá?
muitas vezes a pessoa pode não ter condição, e aí é extremamente sabido de que uma quantidade de açúcar elevada, né? A gente orienta até cortar o máximo de açúcar possível, porque você já tem açúcar em frutas, né? Em alguns alimentos. Então, uma alimentação regrada, né? No açúcar, na quantidade de gordura, a não ingestão de álcool, né? É o mínimo que essa gestante pode seguir. Com relação a uma gestação ativa, né, esse outro pilar, vamos pensar que também é extremamente sabido a importância de realizar exercícios físicos, né? Então, o exercício físico ele vai contribuir em vários pontos, né? Se a gente pode pensar sobre controle, né, de algumas variáveis fisiológicas que tendem a se alterar na gestação, que são a glicemia, a pressão arterial, né? Então, se você faz exercício, você consegue controlar essas variáveis de forma que elas não se alterem de forma negativa, né? Você vai ter um controle de peso, né? Então são variáveis aí metabólicas, fisiológicas que vão contribuir muito lá no momento do trabalho de parto, né? Porque se você chega com uma pressão controlada, uma glicemia controlada, né? E isso vai estar extremamente relacionado também à quantidade de peso que você ganhou. É óbvio que lá no momento do trabalho de parto, isso vai se dar de forma muito mais tranquila, né? Outra situação é que o exercício vai contribuir com essa gestante a treinar, a desenvolver nela uma maior tolerância ao desconforto, né? O exercício é uma sobrecarga, o exercício traz esforço, né? Traz um certo desconforto e você treina isso através dos exercícios, né? A gente também consegue melhorar nessa gestante a tolerância à fadiga, ao cansaço, que é algo que vai ser exigido no trabalho de parto, né? Mas, além disso, é o benefício também do bem-estar geral, né? O benefício psicológico, da autoestima, tudo isso está relacionado a esse emocional, a esse momento em que vai ser exigido muito, né? Dessa capacidade, não só física, quanto emocional, psicológica dessa gestante, que é o trabalho de parto e parto, que é o momento mais intenso que a gente passa na vida, né? Mas para além disso, da prática de exercícios físicos regulares e o mínimo aí para quem não pode fazer um acompanhamento profissional, que é o mais adequado, gente, querendo ou não, né? Você tem um organismo ali que você vai colocar sobrecarga, e é assim para qualquer pessoa, né? No caso da gestação, é um organismo alterado, é um organismo que já está em sobrecarga, né? Você vai adicionar sobrecarga. Então, o adequado é que vocês recebam uma orientação profissional também de um profissional qualificado, especializado em trabalhar com mulheres no período da gestação, né? Pessoas gestantes, tá? Mas para aquelas pessoas que precisam seguir um mínimo e não conseguem ter nas suas regiões um mínimo de orientação, que se faça pelo menos 3 vezes por semana de exercício físico, né? E que não se sinta em nenhum momento fadigado, né? Você deve conseguir conversar, tá bom? Durante a prática de exercício, sem se sentir muito cansada, tá? Mas para além da prática regular, a gente orienta para todas as pessoas, assim como para a gestante, que se tenha hábito, né, ativo, né, para que você tenha um comportamento ativo. O que quer dizer isso? Que não adianta você fazer 1 hora de exercício na academia e o resto do seu dia você passa sentada, você passa deitada, você passa comendo um monte de coisa. Você precisa ter um dia a dia ativo, né? Então, substituir períodos, né? Pequenos percursos que se faria de carro,
né? Que se faça a pé, que se faça de uma forma em que você está exigindo movimentação do seu corpo, que você não fique tanto tempo sentado, tanto tempo deitado, né? Então, no seu dia a dia, cuida da sua casa, cuida da sua família, né? Então, tenha uma movimentação maior, tá? Um terceiro pilar, que é um bom acompanhamento, um bom pré-natal, e aí falando principalmente da abordagem clínica, né, desse acompanhamento do seu obstetra, do seu enfermeiro obstetra, se você tiver essa oportunidade. Então, um bom monitoramento, né, acompanhamento, uma orientação de exames, uma orientação do que está dentro da normalidade, do que não está, né, a mulher se sentir segura, né, com relação a ela, com relação ao desenvolvimento do bebê dela, vai fazer total diferença, né, nesse momento final, que é o trabalho de parto e parto, né? Então a gestação durante, né, podem surgir algumas intercorrências, podem surgir algumas dúvidas, e essa gestante ela precisa se sentir segura, né? Além de monitorada, obviamente, aí todos os parâmetros, né, os protocolos durante a gestação, tá? Então, procurem, né, escutem, peçam indicação de profissionais qualificados, de profissionais que acompanham um parto da forma que você está idealizando, né? E o quarto pilar é a informação, né? A gestante, ainda no dia de hoje, a gente precisa buscar informações confiáveis, né? A gente precisa buscar profissionais que possam nos dar essa sustentação educacional, né? Porque é muita novidade, principalmente na primeira gestação, são muitas coisas de alteração do nosso organismo, do nosso emocional, do desenvolvimento do bebê, né? Cada fase que a gente passa, como que vai ser, então, esse momento que eu tô me preparando tanto, que é o trabalho de parto e parto, o que eu posso esperar desse momento, o que eu vou passar, né? O que eu posso utilizar de recurso para me ajudar, o que é realmente uma indicação de algo, né? Ou o que não, é mito, né? Questões aí que vieram se arrastando ao longo do tempo como algo sendo benéfico e na verdade não são, né? E também para o pós-parto, né? Eu costumo frisar isso com as minhas gestantes, que a gente se prepara muito só para o momento do parto, e o pós-parto é mais difícil do que o trabalho de parto em si, né? Eu digo que o trabalho de parto é um treinamento para o que vem depois, né? Então, a gente precisa também se preparar para o puerpério, para a amamentação. Então, esse suporte de informações, né, de uma educação que a gente chama de educação perinatal, vai ser também muito, muito, muito determinante para o momento em si do trabalho de parto, do parto e o depois, né? E a profissional que é capacitada a estar orientando, né, auxiliando, educando, te ajudando, te dando todo o suporte informativo, né, um suporte educacional e emocional durante a gestação, te preparando, né, para o que você pode viver no trabalho de parto, é a doula, né? Então, nós orientamos também que você busque, né, uma profissional que possa te dar esse suporte durante toda a gestação, não só, né, no momento do trabalho de parto e parto. Então vejam que ações que você pode se cercar, que você pode buscar, né, que você pode realizar durante a sua gestação vão ser
muito determinantes no seu trabalho de parto. Muitas vezes a gente se concentra lá só no momento, né? Na roupa que eu vou usar, no hospital que eu vou, né? Que eu vou ter um registro, né? Que também é muito importante ter esse momento, mas eu penso em coisas muito pontuais lá. E talvez algumas pessoas se preocupem também com escolher uma boa equipe, né? De clínica e de acompanhamento, um bom obstetra. Mas outras ações, né, como os cuidados com a saúde, como a educação em si, o recebimento, né, de informações vão ser muito importantes. Então, esses 4 pilares aí, né, um bom pré-natal, uma gestação ativa, uma boa alimentação e muita informação é o que vai ser muito determinante para o seu trabalho de parto e parto, e por isso, então, você deve se preocupar na sua preparação, tá bom? Então, eu fico aqui por hoje e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!